Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do presidente da nossa convenção, a CADEESO, pastor Arnaldo Candeias. Também enviamos saudações de todos os membros da mesa diretora e também do pastor presidente da minha igreja, que é o pastor Quemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo diz-nos o seguinte: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. E a verdade prática, que é o ponto, a verdade prática é a lição toda resumida numa frase ou em poucas palavras no nosso dia a dia. Então a verdade prática é essa. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Esse texto é um texto, o texto da leitura bíblica em classe, inclusive está contido em Atos 3, versículos de 11 até o versículo 19. É um texto escrito por Lucas, o evangelista Lucas. Lucas, ele escreve uma obra em 2 volumes. A primeira é o Evangelho de Lucas e a segunda é o livro de Atos. Aqui, ou melhor, em ambas as obras, Lucas escreve que tudo aconteceu sob a égide do Espírito Santo. Tudo que tanto Jesus como os apóstolos fizeram foi sobre o poder e a ação, a unção do Espírito Santo. E aqui não é diferente. Hoje nós vamos estudar sobre o perfil de uma igreja onde tem nela a verdadeira pregação bíblica. A verdadeira pregação bíblica. Quando tem pregação bíblica, 3 coisas são necessárias. Aqui, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você quer saber se a sua igreja, a igreja que você frequenta, se ela é uma igreja falsa ou se ela é apenas uma comunidade de terapia de autoajuda? Você quer saber a diferença? Aperta o cinto e segura. 3 itens são necessários. Primeiro, se essa igreja tem uma pregação bíblica. Pastor, e como é que eu faço para saber se a minha igreja tem uma pregação bíblica? Em primeiro lugar, a pregação bíblica é aquela pregação que você abre a Bíblia e o pregador está pregando os pontos da pregação, os itens da pregação. Você olha assim, você consegue acompanhar no texto bíblico. Quando o camarada está pregando e você olha para a Bíblia, me permita o termo camarada, porque nem todo mundo que faz pregações é pastor. Nem todo mundo que prega a palavra é servo de Deus autêntico, porque tem muitos que estão pregando a palavra por interesses pessoais. Coaches, profissionais da autoajuda também usam a Bíblia. E agora, com o advento das redes sociais, muitos famosinhos que nem convertidos estão pregando a Bíblia com mensagens de autoajuda, psicólogos, psicoterapeutas. Então, muito cuidado com quem você está ouvindo, muito cuidado. E aqui, a primeira coisa de uma pregação bíblica, primeiro item de uma pregação verdadeiramente bíblica, é que quando a pessoa está pregando, você acompanha os pontos que estão na Bíblia. Segundo, a pregação bíblica, verdadeiramente, ela é centrada na pessoa de Jesus. O que a gente mais vê são pregações, hoje, focadas em personagens do Antigo, principalmente
do Antigo Testamento. Dali se tira muitas questões de autoajuda. A pregação toda não falou no nome nem na pessoa de Jesus. Jesus, ele é o tema das Escrituras. Nós vamos ver isso no decorrer dessa lição. A terceira questão é que a pregação, se ela é uma pregação bíblica, ela é na unção e no poder do Espírito Santo. Na unção e no poder do Espírito Santo. Então, vamos ver isso agora aqui na nossa lição. Agora veja, antes da gente continuar, se você está gostando das nossas aulas, nossas lições, se é interessante para você, ou se você gosta de ganhar almas, se você gosta de compartilhar a palavra de Deus com alguém, eu quero pedir a você, entra aqui no nosso chat, faz um comentário, comenta, dá o seu like, seu joia. Sabe por quê? Porque o YouTube, cada vez que você comenta e dá like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E aí o próprio YouTube envia para outras pessoas, principalmente as pessoas do canal e outras pessoas que ainda não são do canal, mas que têm interesses por pregação bíblica. Agora, com a inteligência artificial, o YouTube mesmo, a própria inteligência artificial, mas para isso acontecer, você tem que dar o seu like e tem que comentar, beleza? Então seja um missionário comentando, porque fazendo isso você vai impulsionar a palavra de Deus para chegar em muitos corações. Muito bem, qual é o primeiro item da nossa lição com esse tema? Uma igreja fiel à pregação da palavra. Bom, primeira coisa, que se a igreja, existe igreja fiel à palavra, existe igrejas ou movimentos que não são fiéis. Que cada reunião que se prega, ultimamente os pastores, eles estão sendo pressionados para ter mensagem só de autoajuda. Vês, culto de doutrina na sua igreja, como é que é? As pessoas que vão no domingo à noite estão no culto de ensino, no culto de doutrina, culto de ensino, e na escola dominical? Ora, se não estão, há uma pressão dessas pessoas que faltam para você pregar mensagem só que eles gostam. Porque domingo à noite, geralmente o culto de domingo à noite é aquela mensagem de ânimo, de encorajamento, acaba sendo aquela mensagem de autoajuda. Entende? E aí as pessoas estão indo muito domingo à noite. E na semana, ou seja, igrejas que os crentes não frequentam durante a semana, é um diagnóstico. É igreja fraca. É igreja vazia do Espírito Santo e de verdadeira vida espiritual. Os crentes são fracos. Quando você chega numa igreja que o pastor fala, irmão, aqui, tal, de semana não, porque sabe como é que é? Correria? Correria nada. A pessoa tem tempo para tudo. É que essa igreja está dando um diagnóstico. Essa igreja ela está sinalizando que é uma igreja de crentes com vida espiritual fraca. Vou repetir. Igreja de vida espiritual fraca. São crentes fracos no poder do Espírito. São crentes que têm uma vida espiritual no dia a dia fraca. São pessoas que estão sendo vencidos ou vencidas pelo materialismo, vencidas pelo pecado, pessoas que estão sendo vencidas porque estão dando prioridade a tantas outras coisas, a futebol na semana, a encontro de jovens no cinema, a encontro com não sei quem no shopping, não sei das quantas. Essas pessoas dão prioridade a tudo, menos a Deus. Elas não levam Deus a sério. Pessoas que não frequentam o culto da semana são pessoas que não alimentam da palavra, não têm saúde espiritual. Eu falo sem medo de errar, porque a tua saúde ela é controlada pelo almoço de domingo, aquele churrasquinho, aquele almoço especial, ou pela alimentação diária, semanal, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Essa alimentação semanal controla a tua saúde física. Espiritualmente não é diferente. Quem não frequenta, arruma essas desculpas esfarrapadas, estão com vidas espirituais fracassadas.
pastor. O pastor entende. O pastor, a igreja, tudo na igreja é voluntário. Você não é obrigado nem a ir para o céu. Se quiser para o inferno, pode ir. Deus não te obriga. Tudo é voluntário. Você tem livre-arbítrio. Agora, isso não quer dizer que a sua vida espiritual está bacana. Ah, pastor, eu oro em casa. Então está faltando comunhão. Você tem que congregar. Só esse ponto já é motivo de você estar fragilizada ou fragilizado espiritualmente falando. Não vem roncar grosso na igreja, que isso não cola, não. Só cola na cabeça de quem não conhece palavra. De quem não para raciocinar que a alimentação do dia a dia é necessário para a saúde. E isso, se você não come semanalmente na igreja, frequentando a comunhão, recebendo a palavra, você está fraco, sua vida espiritual está fragilizada. Não vem que não cola. Entende? Temos que falar a palavra verdadeiramente e advertir as pessoas, não acusá-las. Eu não estou acusando as pessoas. Eu estou agora sendo um enfermeiro de Deus. Eu estou vacinando você espiritualmente para você não se auto-sabotar. Eu só estou lhe avisando, eu só estou lhe dizendo, amigo, acorda. Sua vida não está bem como você está enganando ou sabotando a si mesmo achando que está. É isso que médico faz. É isso que quem tem responsabilidade com a saúde faz. Avisa. Isso é só um aviso. E a lição já começa assim, de uma igreja fiel à palavra. Olha, tópico 1 diz assim, a igreja que prega as escrituras. As escrituras revelam Deus. Quando nós abrimos o texto e não sabotamos o texto, não. Vamos agora explicando o texto. E eu aprendo nesse versículo. Essa frase aqui me ensina isso. Você está pregando a escritura e aí vai revelando quem Deus é. Vai mostrando quem Deus é. Na pregação de Pedro, é isso que Pedro faz. Aqui, ó, no versículo de número... versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, ele começa a explicar. Versículo 14, mas vós negaste o santo justo, mataste o príncipe da vida. E ele vai aqui fundamentando no próprio Antigo Testamento, vai fundamentando no Antigo Testamento, falando inclusive dos profetas. Olha o versículo 25, vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais. Ele está mostrando na Bíblia, ponto por ponto, na própria palavra. Pedro está mostrando. Ou seja, Pedro está fazendo uma pregação bíblica. E na pregação bíblica, quem é que é exaltado? Deus, não é o homem. A pregação bíblica não revela o sucesso do homem, revela a pessoa de Deus, o poder de Deus em realizar. Deus é glorificado, as pessoas aplaudem, glorificam, exaltam, não o homem, e não o ápice da pregação, mas glorificam a Deus. Então a verdadeira pregação bíblica glorifica a Deus. Segundo lugar, a pregação bíblica, ela testemunha de Jesus Cristo, de Jesus. Aqui em Atos, no capítulo 4, e versículo 20, olha só, Pedro aqui está pregando. Isso aqui faz parte da pregação de Pedro. Pedro começa a pregar no versículo 11 do capítulo 3 de Atos. É que Pedro vai pregando, entra pelo capítulo 4, que ele está falando, quer ver? Dá uma olhadinha no versículo 26, que é o último versículo do capítulo 3 que Pedro está pregando. Ressuscitando a Jesus, Filho de Deus, primeiro enviou a vós, que nisto vos abençoasse, e vos desviasse, e cada um das vossas maldades. E aí entramos no capítulo 4, versículo 1. E estando ele falando ao povo, aos sacerdotes, ele estava falando, e Pedro aqui está falando. No capítulo 4, Pedro falando, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto
e ouvido. Então, Pedro fala, gente, os principais sacerdotes pressionaram ele e ele falou assim, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O que é isso? É as escrituras dando testemunho de Jesus. Como se não bastasse, em Lucas, no capítulo 24 e versículo 44, Lucas 24, cadê Lucas 24? 18, Lucas 24, aqui ó, Lucas 24 e o versículo 44. Disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, Gênesis, Levítico, né? Nos profetas e no Salmo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então veja, o próprio Jesus falando, as Escrituras dão testemunho de mim, na lei, nos Salmos, nos profetas, e Jesus discorrendo a respeito dele. Então, toda a Escritura aponta e fala de Jesus. Estamos vivendo uma época, eu comecei a falar sobre isso no início dessa aula, em que as pessoas pregam muito sobre outros personagens, menos sobre Jesus. A igreja primitiva, a igreja modelo, só pregava sobre Jesus. Só falava sobre Jesus. Jesus era o tema da pregação deles. Por isso que aqui no capítulo 4, olha só o que os principais sacerdotes, o que eles disseram. Os próprios sacerdotes falaram assim, ó, mas, versículo 17 do capítulo 4, mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais no nome, não fale mais nesse nome a homem algum. O nome de quem? O nome de Jesus. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. As autoridades estavam tão preocupadas, o nome de Jesus era tão pregado, melhor dizendo, era tão anunciado, todas as pregações eram tanto sobre Jesus, que as autoridades falaram assim, rapaz, vamos ameaçá-los para que não fale mais nesse nome, Jesus. Irmãos, quando pregamos sobre Jesus, ele próprio se manifesta na liturgia do culto. Ele próprio opera. Quando estamos pregando sobre Jesus, o Espírito Santo se manifesta na igreja. Por que que hoje pessoas entram na igreja e não são libertas, não são transformadas? Porque não estamos pregando sobre Jesus. Não estamos abrindo espaço para dar testemunho de Jesus, do que Jesus fez. Hoje a pessoa quer contar como é que recebeu a casa nova, quer contar como é que comprou o carro novo, quer comprar como é que foi promovido no emprego. Rapaz, isso tudo é importante, mas nós devemos deixar isso e contar a respeito do que Jesus fez na nossa vida. Falar de Jesus, do seu nome, da sua obra, do seu poder. Precisamos fazer isso, ok? Então, a igreja que prega o evangelho verdadeiro, prega sobre Jesus. Porque não existe evangelho fora da pessoa de Jesus. Então, se a igreja que você frequenta fala muito sobre Davi, sobre Sansão, sobre Elias, sobre Daniel, sobre os profetas, e não fala de Jesus, essa igreja prega, mas não prega o evangelho. Nós temos algumas denominações que são denominações que seguem a confissão positiva. Na verdade, é uma empresa que utiliza da fé para ganhar dinheiro e prega só a prosperidade. Esse pessoal, eles não falam de Jesus, não pregam sobre Jesus. Por quê? Porque se falar de Jesus, tem que falar da salvação. Para falar de Jesus, tem que falar o verdadeiro evangelho. E aqui que entra a questão. O terceiro subponto da lição, no ponto 1, fala: as escrituras confrontam o pecado. O verdadeiro evangelho te confronta. Não afaga o seu ego. O verdadeiro evangelho te avisa. Se você continuar assim, você vai para o inferno, rapaz.
Então o verdadeiro evangelho traz confronto, a ponto de Pedro, no capítulo 3, versículo 19, da própria pregação de Pedro, Pedro fala assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Gente, como esse texto ensina. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí, depois que se arrepender, se converter, aí vai vir refrigério para sua alma e a presença de Deus vai ocupar o seu coração, sua vida. Sabe por que tem muita gente sofrendo de depressão? Sabe por que tem muita gente sofrendo de insônia? Sabe por que tem muita gente tomando antidepressivo, tomando remédio atribulado? Sabe por quê? Falta os tempos do refrigério, falta arrependimento. Eu não estou dizendo que todo mundo que toma remédio para depressão é que falta arrependimento e está no pecado. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que muitas pessoas falta arrependimento, falta algum tempo da sua vida. É preciso fazer uma introspectiva, uma varredura dentro de si. Será que eu estou tão atribulado assim? Será que em algum momento da minha vida, porque muitas pessoas pecam, não procuram o pastor. Muitas pessoas fazem coisas erradas, não entram dentro do gabinete, ele e o pastor, para uma conversa sincera. E muitos pastores, olhando nos olhos da pessoa, com medo de perder o crente, também não confrontam o pecado. E aqui eu me lembro de uma ocasião em que a superintendente da escola dominical de uma igreja, que eu era o pastor, essa pessoa, eu comecei a desconfiar que ela começou a faltar à Santa Ceia. E eu então chamei a pessoa para uma conversa e eu fui direto ao ponto. Eu perguntei, irmã fulana, você está tendo relação sexual com o seu namorado? Sim ou não? Perguntei. E ela engoliu seca ali, despistou e falou, pastor, que as coisas pessoais, não diz respeito a mim, não preciso falar com ninguém. E eu continuei olhando sério para ela como profeta de Deus e disse, minha filha, não estou lhe fazendo pergunta pessoal, eu estou lhe fazendo pergunta que diz respeito da tua vida espiritual, daquilo que a Bíblia diz que é pecado, porque a relação sexual fora do casamento, a Bíblia diz, é pecado. Então, ela, pastor, aconteceu e tal, acabou confessando o pecado, certo? Então, a verdadeira pregação bíblica, ela confronta o pecado. Se analisarmos as pregações bíblicas aqui, por exemplo, em Atos capítulo 5, Ananias havia pecado. Quando encontra com Pedro, Pedro fala, por que vocês mentiram? Por que vocês mentiram? Pedro confronta o pecado. Então, se você está numa igreja em que o pecado não é confrontado, o pastor deixa a coisa correr frouxa, essa igreja não está pregando o verdadeiro evangelho, não está seguindo a igreja modelo, não está pregando, não está sendo fiel à pregação bíblica, porque a pregação genuinamente bíblica, ela confronta o pecado. Para quê? Não é para humilhar as pessoas, não é para expor as pessoas, não é para falar o nome de ninguém, não é para jogar indireta a ninguém, não é isso. A própria pregação bíblica atinge a consciência da pessoa e a consciência fica dizendo, você pecou, você falhou, você não pode, mas sim. Porque a verdadeira pregação bíblica, o verdadeiro evangelho, conduz a pessoa para o céu. E sem a santidade, ninguém entrará no céu. Entendeu? Então, é nesse contexto que vamos para nosso segundo ponto da lição. A igreja que prega no poder do Espírito Santo. Como eu disse, Pedro, ele prega no capítulo 3 de Atos, e no capítulo 4, nós vemos aqui algumas situações. No capítulo 4, ele é as consequências da pregação. Então, as consequências da pregação é vista no capítulo 4. Aí, aqui, capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, ancião de Israel. Olha, Pedro, cheio do Espírito Santo. Significa, Pedro estava pregando cheio do poder do Espírito Santo. Quando pregamos cheio do Espírito Santo, muitas coisas acontecem. Capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados
de que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, note, as pessoas ficam impactadas. Porque quando alguém prega no poder do Espírito Santo, a pessoa tem ousadia, como diz o texto aqui, ousadia. A pessoa tem autoridade. A pessoa é inspirada, a pessoa recebe sabedoria sobrenatural, intrepidez. A pessoa recebe da parte de Deus algo para pregar quando ela está pregando sob o poder do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo. Então a igreja que prega no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo capacita, como a ponto dos doutores se maravilharem. Gente, mas esse pessoal não são homens doutos? Que sabedoria é esta? Que ousadia é essa? Que poder é esse? Que é isso? O que está acontecendo? É a capacitação do Espírito Santo quando alguém prega a verdadeira palavra. Aí aparece aqui, fixando os olhos nele. Alguém cheio do Espírito Santo recebe certeza, fixa os olhos. Ou seja, essa fixação de olhos significa alguém cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa recebe autoridade, coragem, certeza absoluta de que algo será feito da parte do poder de Deus, do Espírito Santo. Por fim, aqui no tópico 2, o Espírito Santo glorifica Cristo. Em João 16, versículo 14, Jesus falando do Espírito Santo, Jesus fala que ele me glorificará. O Espírito Santo me glorificará. Então, quando as coisas acontecem, pregamos sobre Jesus e Jesus opera, né? Jesus está operando, a ação do Espírito Santo está glorificando ali a Jesus. Então, tudo deve ser feito para que Jesus seja glorificado e não o homem. O terceiro ponto da lição, para a gente terminar, a igreja que prega a esperança vindoura. A igreja que prega a esperança vindoura. Bem, aqui há um alerta aqui para as pessoas. Prega a esperança vindoura. O próprio texto aqui, quando eu disse na pregação de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando estamos pregando isso, estamos provocando esperança na vida das pessoas. No capítulo 2, versículo 40, aqui, na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, olha só, diz assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava ao povo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, Pedro está pregando a salvação. E o que é a salvação? Salvação é o livramento que a pessoa recebe do inferno. Ao invés dela estar indo para o inferno, ela recebe a salvação, ela recebe o livramento, o escape desse lugar terrível. Então, quem prega o verdadeiro evangelho mostra as pessoas a escaparem desse lugar. Porque todo mundo está andando para o inferno. Todo mundo está indo para o inferno. Para elas não irem mais para o inferno, elas precisam se converter. Ou seja, dá uma volta de 180 graus. Está indo para o norte, vira-se para o sul. Ou seja, quem bebia, para de beber. Quem fumava, para de fumar. Quem ia para forró, vai para a igreja agora. Quem andava de roupa curta, mostrando as vergonhas, agora anda decente, porque a pessoa estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Então, a igreja que prega o verdadeiro evangelho fala, avisa as pessoas que o inferno existe. E que se não se converter, que vai para lá. Não é acusar, isso não é fazer acusação. Isso não é agredir as pessoas, isso é uma atitude de amor. É avisar que a pessoa precisa se converter, se arrepender, encontrar-se com Jesus. Então Pedro, a igreja primitiva, Pedro faz isso. Não somente Pedro, Estevão também, mais na frente nós vamos ver sobre a pregação de Estevão. Meu Deus,
Pedro fala, tanto Pedro como João, eles usam a expressão e que aponta para o povo. Olha, versículo 25 do capítulo 3 da pregação de Pedro. Vós sois os filhos dos profetas. Pedro, vocês, gente, é com vocês que eu estou falando. A pregação bíblica aponta não as pessoas, mas o pecado. Gente, eu estou falando para vocês. Acordem! Então, e isso traz esperança vindoura quando alguém se arrepende e aceita Jesus. Aqui vemos também a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus, no capítulo 3, versículo 19. Quando diz assim, e venham assim os tempos do refrigério. Quando fala isso, Pedro está falando do tempo em que o Senhor Jesus virá e vai não só dar refrigério para a gente aqui na terra, mas Pedro está também falando com essa expressão, o refrigério eterno. Quando Jesus vier e vai nos levar para as mansões celestiais eternas, onde daremos um adeus a esse mundo, onde não mais sofreremos dores, como diz lá em Apocalipse, o Senhor enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Então, e não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por quê? Porque chegou o tempo do refrigério total. Aqui, quando aceitamos Jesus, é um refrigério parcial. Agora, quando Jesus vier, que nos arrebatar, aí não teremos mais não enfrentaremos nenhuma doença mais, nem câncer, nem dor de cabeça, nem osteoporose, nem nada disso. Por quê? Porque chegou o tempo do refrigério total. Então o evangelho verdadeiro fala sobre a esperança vindoura, a esperança que há de vir, aquilo que consola os nossos corações. Se morrermos, estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque somos salvos. O que é isso? Esperança vindoura. Então, a igreja que prega, que é fiel à pregação bíblica, ela prega acerca de Jesus. Você consegue acompanhar no texto da Bíblia, a sua Bíblia aberta, prega sobre Jesus, são mensagens cristocêntricas, fala sobre Jesus e traz esperança, não só para essa vida, mas para a vida eterna. É assim que nós terminamos essa lição de hoje. E eu espero você, se Deus quiser, na nossa próxima lição, que está pegando fogo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós veremos aqui sobre movimentos que são terapeutas apenas, são movimentos emotivos e não são do Espírito Santo. Mas isso é na próxima aula. Você vai ver, vai enxergar uma igreja falsa em nome de verdadeiro. Mas isso é na próxima. Obrigado por acompanhar a gente. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.